Eu tô falando direto aqui do Cortiço do Velho Pançudo, aqui em São Paulo, e eu queria agradecer por você ter ouvido a minha história no Diário do Chaves e dizer que daqui a pouco tudo vai dar certo e eu vou voltar pra televisão e você vai me assistir todo dia umas 10 vezes. O Diário do Chaves, Parte 3. Fim. Fim. Esta era a palavra que estava escrita na última página do caderno e por isso nós decidimos publicar com o título de Diário do Chaves, mas isso não é e nem deve ser um final, já que, salvo óbvias exceções, os diários se diferenciam justamente por isso, por não terem um final. E as exceções costumam ser tristes, tão tristes, por exemplo, como o final, que está implícito no próprio fato de que um diário anuncie que está chegando ao fim. Mas este não é o caso, felizmente, do Chaves. O diário termina porque o caderno não tinha mais páginas para oferecer a este autor principiante. Mas é claro que a vida continua. O que termina é o escrever cotidiano, mas o acontecer cotidiano continua. O acúmulo de experiências diárias que depois poderiam ser narradas num outro caderno, num outro diário e num outro livro, quem sabe. Mas como é que fica agora a vida que continua? O que é que acontece nela? Eu bem que tentei descobrir. Eu voltei várias vezes ao parque. Eu procurei incansavelmente saber. Eu perguntei, eu me sentei naquele mesmo banco em que eu estava quando o Chaves chegou e engraxou os meus sapatos, naquele mesmo lugar em que o Chaves havia esquecido o seu caderninho. Mas foi tudo em vão. E só me resta uma saída: que chegue às mãos dele, do Chaves, um exemplar deste livro. E se ele achar conveniente, que entre em contato comigo. Se isso chegar a acontecer, não pense, Chaves, que eu não darei valor à nossa possível amizade. Eu só quero agradecer infinitamente por tudo o que me deu esse personagem incomparável que é o Chaves. Histórico, por Florinda Messa. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu. Pelas ruas de Bogotá se aglomera uma multidão composta por um número de pessoas que, segundo alguns cálculos oficiais do governo colombiano, ultrapassa 3 milhões. Inevitavelmente existem empurrões, apertos, desmaios, ataques histéricos e outras coisas.
E tudo isso em consequência do incontrolável afã de contemplar o ídolo ou de tocá-lo, se possível. Mas quem é essa importante figura que provoca tudo isso? Um herói nacional? Um campeão mundial do esporte? O Santo Papa? Não. Nessa ocasião, a personalidade não é ninguém mais do que uma criança pobre. Mentira! É um adulto disfarçado de criança pobre. E as pessoas sabem disso. Mas o que é que tem? De qualquer maneira, estamos falando do Chaves. Nós poderíamos recorrer a especialistas em psicologia de massas e ainda assim seria difícil encontrar uma explicação para este fenômeno. Portanto, é melhor nos contentarmos em expor os fatos. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu. Tudo começou num dia de março de 1972, quando o escritor e ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido por Chespirito, apresentou à televisão o primeiro programa do seriado que comoveria um continente inteiro e boa parte do resto do mundo. No seriado, aparece o ator, que já havia alcançado a idade adulta há muito tempo. Ele, vestido como uma criança pobre, sapatos velhos, grandes para ele, calça surrada, cheio de remendos e buracos, camisetas nas mesmas condições, 2 tiras de pano fazendo o papel de simples suspensórios e, além de tudo, um gorro com tapa-orelhas que viria a ser a principal característica de sua indumentária. E carente de tanta coisa que nem parece ter um nome próprio. Mas nem isso fez falta para ele, porque seu apelido, Chaves, será ouvido e repetido semanalmente por mais de 300 milhões de telespectadores. E esse número continua crescendo. Dizem, eventualmente, que mora na casa número 8 de uma velha, porém limpa vila. E daí vem seu apelido. Eu sou o famoso Chaves. Chaves do 8. Mas ninguém viu essa casa até hoje. Por outro lado, muitas vezes ele foi visto se refugiando num barril que fica no pátio da vila, o que fez com que muitas pessoas dissessem que era ali onde morava o famoso Chaves. Apesar de ele ter explicado repetidas vezes que o barril era só o que dissemos algumas linhas acima, um refúgio. Esse cantinho especial que todas as crianças têm e no qual elas costumam se esconder para chorar, para sonhar. Ignora-se quem foram seus pais, quando nasceu e de onde veio. Sabe-se, por outro lado, que ele não tem brinquedos e quase nunca toma café da manhã. Toda criança adoraria viver brincando todo dia e em cada noite, em cada sonho de 1000 brinquedos seria o dom. No entanto, em muitas ocasiões, o personagem demonstra otimismo. Talvez porque no fundo saiba, como disse seu criador, que possui o bem mais valioso de todos, a vida. O seriado tem por objetivo divertir e entreter, e consegue atingir essa meta muito melhor do que qualquer outro programa que a televisão do continente já tenha apresentado, incluindo a TV norte-americana. Mas nem sempre consegue isso pelo fato de arrancar gargalhadas do público, porque em muitas ocasiões
É a ternura que constitui o elemento principal da diversão. As pessoas que me encontro sempre me perguntam curiosas: se você não tem dinheiro, como que é tão feliz? Eu respondo tão somente isto é só um pretexto que procura ver um pouco mais além do seu nariz. E não será justamente essa ternura o fundamento e a explicação do inacreditável fenômeno que representa o Chaves? Porque, por outro lado, o Chaves nem sequer é o mais piadista dos personagens que compõem o maravilhoso elenco do programa, pois neste caso destacam-se fortemente o Seu Madruga, a Chiquinha ou o Kiko. E então, a ternura. Porém, o Chaves tem outra característica que o distingue de todos os outros adultos que tenham representado uma criança, seja na TV, no cinema, no rádio, no teatro ou em qualquer outro meio similar. O Chaves não é um menino levado, nem um menino inteligente, nem o bobo demais, nem o bonito. Também não é o mais feio. Não, o Chaves é simplesmente o mais meigo. Isso é amor. Isso sempre amor. Isso Mas independentemente ao que se deva à infinita ternura que inspira, ao quanto ele diverte, ao quanto ele entretém ou a qualquer outra razão, o impacto é extraordinário. Quando sua chegada a Santiago do Chile é anunciada, a euforia popular indica que os estudantes irão recebê-lo no aeroporto em vez de ir à escola. E as autoridades do Ministério da Educação não deixam que isso represente uma falta, declarando feriado geral e informando que a razão é somente esta: possibilitar às pessoas a oportunidade de verem seu ídolo. Este, então, desfila em companhia de seu popular grupo, seguido por uma multidão que vem desde o distante aeroporto até a porta do hotel onde ficará hospedado. Noutra cidade da mesma República do Chile, Valparaíso, a multidão permanece horas e horas na porta do hotel, mostrando-se feliz pelo simples fato de o Chaves e de seus companheiros acenarem para eles. E mais, a multidão começa a cantar espontaneamente Lá Vem o Chaves, a música tema do grupo. Depois, as apresentações pessoais não só tornam a confirmar a popularidade do Chaves, como também criam marcas inigualáveis. Por exemplo, 2 apresentações no mesmo dia, uma pela manhã e outra à tarde, no Estádio Nacional de Santiago do Chile, que tem capacidade para 80 mil pessoas e fica lotado nas 2 apresentações, como ficou na célebre encenação da Quinta Vergara, onde se realizam os famosos festivais de música de Viña del Mar. Lugar em que o Chaves e sua turma bateram um recorde de audiência, obrigando grande parte do público a se instalar nas montanhas vizinhas. Vamos lutar por uma princesa e resgatá-la de uma prisão. Com muita garra, valor e firmeza, derrotaremos o grande dragão. Caracas, Venezuela. Os empregados do hipódromo seguem para o trabalho pelo mesmo caminho e à mesma hora de sempre. Mas não haviam se dado conta de que neste mesmo caminho e à mesma hora, milhões de motoristas dirigem-se a um lugar perto do hipódromo, o espetacular auditório chamado O Poliedro, onde se apresentam o Chaves e a sua turma. Resultado: o engarrafamento impede que os funcionários do hipódromo cheguem a tempo ao trabalho. Consequentemente, as 3 primeiras corridas ocorrem sem os bilheteiros que recebem as apostas, o que faz com que a empresa deixe de ganhar algo em torno de
3 milhões de bolívares. Segunda consequência: a partir daquele dia, as autoridades decretam que não haverá mais espetáculo nos mesmos dias em que haja corridas no hipódromo. Todos nós gostamos de um conto de fadas, porque nos ensina o combate ao mal, ajudar a todo desventurado e a lutar sem tréguas por um ideal. Buenos Aires, Argentina. Eles estão loucos, comenta alguém. O Luna Park só enche quando tem luta do Monzón, do Carlos Monzón, o lutador de boxe mais popular da Argentina. Como é que esse grupo mexicano tem a pretensão de fazer 5 apresentações consecutivas nesse lugar? Disseram isso ao empresário que havia contratado o Chaves, que sabia o que estava fazendo, pois o espetáculo lotou o gigante e popular auditório Luna Park, não apenas nas 5 apresentações previstas, mas também nas outras que tiveram de acrescentar. E ainda assim, ficou tanta gente do lado de fora, por falta de lugar, que poderiam ter organizado mais sessões extras não fosse o compromisso de se apresentarem em outras cidades, como Córdoba, Rosário, Mar del Plata, Mendoza, Tucumã, Santiago del Estero e etc., onde também lotaram os lugares. Aqui seria interessante fazer uma pausa no tempo para voltar ao mesmo lugar 9 anos depois. Quantos booms se repetem depois de 9 longos anos? Sim, porque a turma volta ao lugar contratado nesta ocasião para fazer 7 apresentações, e não só consegue lotar as arquibancadas do Luna Park novamente, como também tem de fazer outra vez mais 2 apresentações além das programadas, além de alcançar o insuperável recorde de 9 dias consecutivos. Nesta ocasião, na mesma Buenos Aires, um homem se aproxima para tirar uma fotografia com o Chaves, garantindo que, dentro de 2 anos, aquela fotografia ocuparia um lugar de destaque na Casa Rosada, residência oficial do governo argentino. Este homem se chamava Carlos Menem. Todos os palhaços vestem uma roupa de tamanho colossal, com caras pintadas, tudo colorido, até parece carnaval. Lima, Peru. As pessoas dirigem-se ao aeroporto até de bicicleta para receber o Chaves. Assim dizia a notinha do jornal, referindo-se à chegada do popular personagem. Mas a multidão não se limitou a chegar da maneira que pôde, e sim, além disso, derrubaram a cerca que delimita o espaço das pistas de aterrissagem e as invadiu, o que exigiu uma operação de resgate por parte da segurança do aeroporto para poder tirar os atores mexicanos em ambulâncias que vieram em seu socorro. O trânsito aéreo sofreu um atraso de 2 horas, tempo que o exército levou para retirar, sem nenhuma violência, evidentemente, as mais de 50 mil pessoas da pista. O circo é seu mundo, fazem palhaçadas dia a dia, mês a mês, apenas em um segundo. Fazem mais de uma, mais de 2, mais de 3, sem medir esforços. Em todos os momentos só querem nos divertir. Panamá. Depois de ter lotado todos os locais onde se apresentaram, Chaves e sua turma são convidadas à casa do senhor Demétrio Lassas, presidente da República. No encontro estão presentes ministros do gabinete, o governador da província do Panamá e um sem número de personalidades. Eu te pego! Não me bate com a vassoura, que o meu bumbum tá todo dolorido. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3! Não, pera, vamos conversar. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda.
San Juan, Porto Rico. O prefeito entrega as chaves da cidade aos Chaves. Não há lugar na ilha onde não o conheçam. O público enche até lotar todos os lugares onde o grupo se apresenta, seja em San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Aguadilla, Bayamón, etc. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Nova York, Estados Unidos. Madison Square Garden. Cenário de luxo reservado exclusivamente para as grandes celebridades do universo do espetáculo. Claro, uma dessas celebridades é o Chaves, que consegue lotar o lugar com um público que não para de rir ou aplaudir durante toda a apresentação. Ao terminar, um policial negro aproxima-se do Chaves e diz: "Olha, eu não entendo uma única palavra em espanhol, mas você é maravilhoso." E aperta a sua mão efusivamente. Pra agradecer a luz do seu caminho, e você vai tudo isso entender. São Pedro Sula, Honduras. Chaves e sua turma não podem entrar no hotel onde se hospedariam porque uma multidão, tendo sabido que ficariam lá, invadiu o local e uma área equivalente a 3 quadras em volta do hotel. Com isso, veem-se forçados a se hospedarem num lugar secreto. Por sua vida. Doutor Chapatin, quantos anos o senhor tem, hein? Eu? Todos. Mas isso não te interessa, viu? Jovem ainda. Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica. As ideologias podem ser diferentes, mas o fervor popular volta-se para um só alvo, o Chaves. E pode até haver problemas na região, mas nada que impeça que todos os locais sejam insuficientes quando se apresentam o Chaves e a sua turma. Hoje em dia não se pode mais passar por uma rua sem se escutar muitos ruídos que eu posso assegurar. Nossos ouvidos chegam ao ponto de estourar. E a história se repete no Equador, no Uruguai, no Paraguai, mas não apenas os locais abarrotados atestam o mencionado fervor popular. Não. O fenômeno adquire características de ordem sociológica quando, por exemplo, o presidente da República da Colômbia oferece uma recepção para o Chaves na própria Casa Civil, onde tanto ele como os seus ministros tiram suas gravatas para que a reunião assuma um caráter mais descontraído. E depois, as frases características. O taxista de Buenos Aires: "Não, que é isso? Não é nada. Eu não posso cobrar daquele que levou tanta felicidade para minha casa." A primeira dama de Vinha del Mar: "Façam-me o favor de receber essa casa de presente. É a única maneira de pagar a alegria que todos vocês proporcionam aos meus netos." O diplomata da Guatemala: "Vocês são os melhores embaixadores que o México ou qualquer outro país já enviou a esta terra." Um político da Costa Rica: "Chaves, se você concorresse à presidência desse país, ganharia com 99% dos votos." Uma criança em San Juan: "Toma aqui, Chaves. Eu só tenho $2, mas é para você comprar um sapato novo." Uma criança de El Salvador, que estava no México: "Eu fiz essa viagem do meu país até o seu, de carona, só para poder te cumprimentar pessoalmente, Chaves." Crianças, adolescentes, idosos, homens e mulheres de todo o continente: "Obrigado. Deus os abençoe. Obrigado. Obrigado." Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Aí vem Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. Um professor de uma escola equatoriana: "Eu recomendo que meus alunos não percam o programa do Chaves. É mais proveitoso do que muitos livros que vemos por aí." O menino que vende lembrancinhas aos passageiros de ônibus em Guatavita, Colômbia: "Olha só, Chaves, aqui eu tenho um exemplar seu." E mostra um Chaves entalhado em madeira que usa no pescoço. Depois: "Tó, Chaves, fica com esse de presente."
a mercadoria que ele estava vendendo. Depois, o Chaves invade o Brasil, dublado para o português brasileiro, é claro. Esta é uma menção deste leitor a todo o elenco de dublagem da Maga, gravada na época nos estúdios da TVS e da Marshmallow, com Marcelo Gastaldi. Eu sou o famoso Chaves. Todos dizem que só faço trapalhadas e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas. Dublando o Chaves e todos os outros personagens de Chespirito, Carlos Seidel. O que acontece, Chaves? De novo você quase me derruba! Nossa, Madruga, foi sem querer querendo. É que eu também escorreguei naquela casa. Sim, tá. Dublando o Seu Madruga e os outros personagens do Ramon Valdez, Osmiro Campos. Chaves, o que ia fazer com esse rato? Você o estava colocando dentro da sacola de feira de Dona Florinda. Diga, estava ou não estava? Dublando os personagens de Rubem Aguirre, como o próprio Professor Girafales. Nelson Machado. Kiko, você sabe onde tá o sanduíche de queijo que eu tava guardando pro meu lanche? Um sanduíche de queijo? Um sanduíche de pão francês com queijo mussarela bem gostosinho. Tchum, Klein. Dublando Kiko e personagens de Carlos Villagrán, Mário Vilela. E então, seu Madruga, pode me dizer quando vai me pagar os 14 meses de aluguel que me deve? Os 14 meses atrasados? Tchum, Klein. Dublando os personagens do Edgar Vivar, como o próprio Senhor Barriga e o Nhonho. Sandra Mara Azevedo e Cecília Lemes. Chiquinha, vem cá! Você sabe quem quebrou o vidro da janela da minha sala? O vidro da janela? Tchum, Klein. Na dublagem da Chiquinha e das outras personagens da Maria Antonieta de las Nieves. Helena Samara dublando a Bruxa do 71 ou a Dona Clotilde, bem como as outras personagens recorrentes de Angelines Fernandes. Dona Clotilde, como se sente uma pessoa que tem cara de bruxa? Cara de bruxa? Como se sente uma pessoa? Tchum, Klein. Marta Volpiani. Ai, meu Deus, Chaves! Vá fazer gracinhas pra sua avó! Tira isso daí! Ninguém tem paciência comigo. Sabe que é que o gatinho tava aqui no meu bolso. Aí ele começou a reclamar que tava com fome. Se você assustar o Kiko com esse rato, eu não sei o que faço com você, hein, Chaves? Dublando a Dona Florinda e as outras personagens da Florinda Messa. E também ao Mário Lúcio de Freitas, pela sonorização, adaptação de músicas e até mesmo vocais nas músicas cantadas. Pois é. Chiquinha da Chiquinha nos cabelos, fala pelos cotovelos, mas também sabe ouvir. Quem sabe tudo muda e pra você e o seu Madruga, um dia a vida vai sorrir. E com uma benção vinda do céu, vão ter dinheiro pra pagar o aluguel. Merecem menção ainda os 4 outros atores de voz que dobraram a interpretação de Chespirito no Brasil: Sérgio Galvão, Cassiano Ricardo, Tata Guarnieri e Daniel Miller.
pouco tempo, a audiência do programa ultrapassa a marca da Xuxa, o insuperável ídolo local. Cruza depois o oceano, mas não fica apenas na Espanha, onde seu sucesso é geral e imediato, mas se estende por muitos outros países. E os dubladores de plantão permitem que se ouça o Chaves em italiano, em russo, em chinês, em hindu, etc. E algum dia, a história terá de registrar tudo o que diz respeito a este fenômeno. Para mim, enquanto isso, fica a satisfação de ter participado dessa inigualável história. Aqui dou fé com este diário. Florinda Messa.